Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter, né, misericórdia de nós. Tá frio, que possa ter misericórdia daqueles que estão precisando, né, nessa noite de aquecimento, de roupas, do que for, alimentos e tudo mais. Perdão, irmãos. Isso talvez aconteça durante, mas eu peço perdão. Abra comigo em Hebreus 12. Não, eu vou fazer Hebreus 11. Ele é grande, então talvez só dê para ler, mas ele por si só fala. Lembra da fé? É que ele dá exemplos de justificados pela fé. Então eu vou ler até onde der. E onde Deus me tocar eu paro, se for assim. E até onde der eu irei. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é aquilo que você espera e a prova das coisas que a gente não vê. Então, se eu tenho fé, é a fé naquilo que eu não imagino que eu vou conseguir. E certamente não está nas minhas mãos, então não é palpável. Então, a fé é isso, aquilo que não se vê e aquilo que a gente não espera. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Então, ele pega lá das escrituras e vem trazendo os testemunhos. Aí ele começa falando, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então ele fala, olha, pela fé nós cremos que Deus que fez o mundo. Pela palavra. Não foi feito pelo aparente que a gente vê, né? Não foi pelo que a gente não tem uma circunstância tão lógica assim. Então ele fala que foi pela fé que a gente crê que o mundo foi feito. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então ele lembrou lá do sacrifício de Caim e Abel, né? Caim poderia ter dado tudo na primícia? Sim, mas o que valia era a fé de Abel em Deus, que era diferente da fé de Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que ia agradar a Deus. Então, o corpo de Enoque não foi achado, né? Então, segundo a Bíblia, né? Deus recolheu o corpo de Enoque. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então ele já fala, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, que se espera, e a prova das coisas que não se vê. A gente vê Deus? Não. Então é uma questão de crer em Deus e crer que ele é galardoador, meu Deus, do que os buscam. Quem tem fé acredita que Deus abre os caminhos. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Só lembrar que Deus avisou que ia ter o dilúvio e ninguém acreditava. E chamavam Noé de louco, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Deus chegou para Abraão e falou assim, sai da tua casa, da tua parentela e vá para uma terra desconhecida. E lá onde eu te mostrarei. E foi pela fé, não sabia, ele não via. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia,
morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Sara era estéril e Deus prometeu a Sara um filho. E ela concedeu, né, um filho a Abrão. Por isso também de um e já amortecido desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde já haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então ele estava contando a história, né, do povo de Deus, que morreu às vezes sem ver, né, saiu do Egito, né, mas muitos não entraram na Terra Prometida. Mas por quê? Porque eles buscavam a pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, que era Egito, teria oportunidade de tornar. Mas agora desejavam uma melhor, isso é a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então aqui é crer, né? Muitos não chegam a ver, né? Muitos não chegam a ver a terra prometida, mas o Senhor prepara uma segunda, né? Uma cidade, né? A gente coloca aqui uma cidade, um lugar melhor, uma que é a celestial. Porque por isso também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Uma cidade o quê? Celestial. É o que a gente crê. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Isaac não era promessa de Sara e de Abraão? Depois o que Deus faz? Leva Isaac, sacrifica Isaac. E Abraão não atendeu. Lógico, Deus não aceitou o sacrifício no final, mas ele estava aprovando Abraão. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também em figura ele recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Então, isso tem que ter um pouquinho de conhecimento bíblico, tá, gente? Então, é que se eu for parar para explicar, não vai dar tempo. Mas a história de Moisés, todo mundo lembra, né? Ele foi gerado no Egito, onde as crianças eram mortas, todas as crianças homens eram mortas. E ele foi escondido durante 3 meses, né? Para ser amamentado e depois foi colocado no rio e encontrado pela irmã do faraó. Então, pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele nega, futuramente lá ele nega, e vai pro meio do povo, né? Mesmo ele larga o luxo, que é o pecado, viver, e vai viver no meio do povo do Egito.
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Moisés era um visionário, né? Ele via Deus, né? Foi um dos que pediu para ver a face de Deus. Deus falou que só ia passar porque se ele visse, ele não conseguiria, seria, né, consumido. Então, a ligação é muito grande quando você tem fé, né? Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, que entretanto os egípcios se afogaram. Tá aqui a abertura do Mar Vermelho. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Vou parar por aqui. Tá contando a história do povo de Deus. Tá contando de Gênesis, Moisés, Abraão, Isaac, tudo pela fé. Naquele tempo eles não tinham internet, eles não tinham a Bíblia escrita não. E hoje nós temos tudo isso nas nossas mãos e nos falta fé. Uma palavrinha tão pequena. Eles criam naquilo que eles só sentiam. Eles tinham o quê? Intimidade. Hoje nós estamos perdendo intimidade. Não é só com Deus não. Com todos nós. Com todo mundo. Nós estamos perdendo uma coisa fundamental. Intimidade. E é isso que hoje o Senhor manda nos dizer. Ainda faltam uns 10 versículos, mas eu vou parar por aqui. Tá? Na frente ele fala da ressurreição de Cristo, de aberturas de açoites, cadeias, prisões. Então, é pela fé que a gente move montanhas. É hoje o que Deus manda te dizer. Tenha fé. Se Deus me permitir, amanhã eu acabo, mas eu acho que aqui já deu para entender o que o Senhor quer de nós, amém? Irmãos, fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Lembrando que vocês têm 3 lugares para compartilhar, Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus e de levai a boa nova a toda criatura. Tenha uma noite de paz. Shalom, Adonai.